Meus irmãos, somente a parte A deste verso. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Até aí, versículo 7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Podeis assentar. Justo juiz é o tema da mensagem do Senhor ao nosso coração hoje à noite. Eu creio que a maioria de nós aqui já praticou algum esporte. Eu pratiquei, joguei um pouco de futebol, mas sempre fui muito perna de pau. Só a Luciana que ficava ao lado dizendo: lindo, 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 vai, faz o gol. E era muito difícil eu fazer um gol. Mas eu creio que cada um de nós admiramos algum esporte, praticamos, ou talvez há algum irmão aqui que ainda pratica. E dentro do esporte coletivo, até mesmo individual, nós temos uma figura muito importante, que é a figura do árbitro, Henrique, que é a figura do juiz. Quando está acontecendo o jogo e de repente ele apita e ele aponta para um jogador enquanto o jogo está acontecendo, todo mundo para e todos sabem o que aconteceu. Aconteceu o quê? Uma falta. Aí ele apita, aí ele para o jogo e ele aponta para aquele jogador que foi o jogador ofensor. Mas por que a falta? Por que a falta no jogo? Obviamente porque quebrou-se a regra do jogo. Alguém quebrou uma regra que precisava ser observada no jogo. E uma vez não observada, há uma punição. Às vezes verbal, olha, estou de olho. Às vezes um cartão amarelo, né, irmão Laércio, e às vezes um cartão vermelho, expulso do jogo, mais severo. Mas, meus irmãos, eu não quero comparar a nossa vida a um esporte. Eu creio que a nossa vida ela é maior do que um esporte. Mas, assim como a regra nos esportes, há regra para a nossa vida. E estas regras, elas foram dadas pelo próprio Deus. A Bíblia chama estas regras de leis, princípios, mandamentos, juízos e estatutos. E existe um exímio juiz. Esse exímio juiz, ele é senhor sobre estas leis. Ele é senhor sobre estas leis não somente pelo fato dele zelar pelo cumprimento dessas regras ou dessas leis. Ele é senhor porque ele também as fez. Ele criou. Ele deu ao homem estas leis, estas regras, estes princípios. E quando esses princípios não são observados, estas leis não são observadas, desobedecidas, há punição também. Tanto que o versículo 3 vai nos dizer que ao culpado ele não tem por inocente. Ao culpado, aquele que quebrou a lei, aquele que quebrou as regras dadas por ele, ele não tem por inocente. E o Senhor, ele não faz vista grossa ou vistas grossas, quer pertencendo ao seu povo ou quer não, ele vê tudo.
E ele não somente vê tudo, mas ele vê todos. Ele não precisa de VAR. Sabe o que é VAR? Assistente de vídeo. Ele não precisa de um juiz auxiliar, aonde ele consulta para dar uma olhadinha para poder identificar o jogador que faltou, ou então identificar a falta cometida. Ele não precisa disso. Ele também não releva algumas faltas. Ele não finge que não vê algumas faltas. Ele é o justo juiz. Ele vê tudo. E ele tem uma súmula. A súmula é aquele papel onde o juiz anota tudo o que acontece no jogo. E ele não passa nada por ele. Ele anota tudo em sua súmula. Quando Paulo escreve à igreja da Galácia, no versículo 6, capítulo 6, verso 7, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo: não se deixe enganar, não se iluda, não zombe de Deus, não despreze a Deus, não brinque com Deus, e pensar que você pode escapar dos seus olhos. Não pode. Ele vê todas as coisas. Ele é o justo juiz. Amém, meus irmãos? Tendo dito isso, fique com isso na mente dos irmãos, no coração dos irmãos. Nós servimos um justo juiz. Agora vamos para o livro de Naum. Eu quero dar para os irmãos o contexto histórico do livro de Naum, para que nós possamos entender o que Naum está profetizando e qual a mensagem que o Senhor Deus tem para o nosso coração hoje à noite desse livro. Amém? Versículo 1 do capítulo 1 de Naum diz assim: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Note que esta palavra, o livro começa com a palavra peso. Peso, o que significa peso? Meus amados irmãos, é aquilo que é um peso no coração de Deus. Aquilo que está pesando no coração de Deus. E o que estava pesando no coração de Deus era a nação assíria. Em especial, a sua capital, a capital de Nínive. Mas peso aqui também denota um pronunciamento de natureza ameaçadora e de juízo. Quando Naum diz o peso de Nínive, Naum está pronunciando de que o seu livro há um pronunciamento de juízo sobre a cidade de Nínive. Quem eram os assírios? Os assírios, meus irmãos, eles eram inimigos do povo de Deus. Essa nação era uma nação perversa, era uma nação cruel. Eles tinham prazer de derramar sangue. Eles amontoavam cadáveres dos seus inimigos. Seus reis eram famosos por sua maldade. A história diz que eles pegavam o rei aprisionado, cativo, e tirava a pele desses reis ainda vivo. E pegava a pele desses reis e colocava nos seus muros. Eles cravavam os seus inimigos em estacas. Eles arrancavam os olhos deles. Eles mutilavam vivo aqueles que proferissem blasfêmia contra os seus deuses. Eles cortavam a língua. A história diz que os assírios pegavam as mulheres grávidas e cortavam o ventre delas. Tamanha, meus irmãos, perversidade que era essa nação contra os seus
inimigos e adversários. Vá para o capítulo 3, aí de Naum, verso 19. Veja o que Deus diz acerca deles. Deus vai dizer: não há cura para a tua ferida, ou seja, não há remédio. A tua chaga é dolorosa, a sua chaga é mortal. Todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Ele está dizendo: quando vocês forem destruídos, muitos baterão palmas, porque quem não passou por eles a sua maldade e também a sua crueldade. A palavra de Deus diz que ao culpado Deus não tem por inocente. Este era o peso de Deus sobre a Síria, em especial a sua capital Nínive. Mas Deus também não somente observa, meus irmãos, o pecado dos adversários do seu povo. Deus também observa o pecado do seu povo. Houve um tempo na história de Israel que eles foram divididos. Reino do Norte, Israel, tendo como capital Samaria. Reino do Sul, Judá, tendo como capital Jerusalém. E esses dois reinos começaram também a desobedecer ao Senhor. Eles começaram também a quebrar as leis, os juízos e os estatutos do Senhor. E Deus também, mais uma vez, não fez vista grossa ao pecado do seu povo. Deus usou nações gentílicas para afligir o seu povo. E entre estas nações gentílicas está a Síria. Deus vai usar, ou Deus usou a própria Síria, a Síria, para punir o seu povo. Isaías 10:5, o profeta Isaías diz, Deus falando que a Síria era a vara da minha ira. Deus falou por meio do profeta Isaías: você, Síria, é a vara da minha ira. Chegou em 722, Sidney, Samaria, capital do Reino do Norte, é cercada pelo exército assírio. E aquela capital, ou Reino do Norte, Israel, cai nas mãos dos assírios. Dois reis, um chamado Salmaneser V e Sargão II, invade a cidade de Samaria. E foi um dia de horror para o povo de Deus. Matança, crianças, jovens, adultos, grávidas, morreram do povo de Deus nas mãos dos reis assírios. O profeta Oséias, ele profetizou esse dia de horror na vida de Samaria. Volta a sua Bíblia aí para Oséias. Se você está comigo, volte 5 livros da Bíblia, você vai encontrar Oséias, fica muito perto aí, meus irmãos. Oséias capítulo 13, verso 16. Oséias 13, 16 diz assim: quantos acharam? Quantos estão comigo? Amém? Graças a Deus. Os irmãos, eu falei, hoje eu vou bem devagar, porque nós estamos em alguns livros que normalmente nós não pregamos neles. Mas eu estou admirado, louvado seja Deus. Amém, irmã? O povo já achou, rapidinho. Quantos acharam? Então, verso 16. Samaria virá, profecias do profeta Oséias. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada seus filhos, serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Quando Oséias profetizou isso, obviamente não havia acontecido. Mas logo depois, em 722 a.C., esses dois reis cercam Samaria e de fato aconteceu isso. O povo de Israel, reino de norte, foi levado cativo para a Assíria e nunca mais voltou.
Mas tem um reino do sul. Reino do sul, meus irmãos, Judá, também desobedeceu o Senhor. E pelo fato deles terem desobedecido o Senhor, eles também sofreram na mão dos reis da Síria. Um rei chamado Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém, trazendo sofrimento para os moradores de Jerusalém. Só que pela graça e misericórdia de Deus, eles não conseguiram tomar Jerusalém. Eles não conseguiram levar cativo o povo de Judá, do reino do sul. Mas eles continuaram oprimindo. Eles continuaram oprimindo, trazendo sofrimento a Judá. Então nós aprendemos aqui que não somente os inimigos de Deus, ao culpado Deus não tem por inocente, como também o seu povo. O reino do sul e o reino do norte também Deus colocou a sua mão como justo juiz sobre a vida deles. Chegou o tempo do profeta Naum, ou seja, quando Naum profetiza. Quando Naum profetizou contra o Império Assírio, meus irmãos, era uma supremacia, era uma potência, com força total, numerosos, grandioso império. Eu não trouxe o mapa, mas é impressionante. As terras aonde o Império Assírio dominou com a sua loucura, eles estavam no auge, quando Deus chama Naum para levar esta palavra, esta profecia de juízo. Aí mesmo em Naum, capítulo 1, verso 12, Naum capítulo 1, verso 12, nos conta um pouco como era grandioso o Império Assírio. Diz assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, as muralhas de Nínive eram impenetráveis, meus irmãos, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Na parte final do versículo está falando a Judá. Mas ainda, capítulo 2, versículo 13. Veja a palavra do Senhor contra Nínive. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Os reis da Síria eram comparados como leões ferozes. Aonde eles chegavam, eles destroçavam tudo. E agora Deus está usando Naum para dizer, olha, os seus leãozinhos, ou seja, os seus guerreiros, arrancarei da terra. Eu vou julgar. Julgarei os reis e julgarei também o seu exército. 612 a.C., Naum ainda estava vivo. A cidade de Nínive é destruída. Ou seja, a profecia de que Naum havia dito se cumpre. Os babilônicos foram aqueles que Deus usou para massacrar o Império Assírio. E a partir de então, se colocou fim ao Império Assírio. E a profecia do Senhor, por meio do profeta, se cumpriu. Glória a Deus. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Capítulo 3 de Naum, versos 5 a 7. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Deus está dizendo, eu vou expor vocês. Verso 6, e lançarei sobre ti coisas abomináveis,
e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. Ou seja, as nações verão o que aconteceu com vocês. Versículo 7. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? Ou seja, ela será arrasada, ela foi desolada. E ele diz: quem terá compaixão de você? Ou seja, quem vai ficar triste pela tua destruição? Ninguém vai ficar, porque você trouxe sofrimento a muitas pessoas. Aqui encerra a profecia de Naum, historicamente dizendo a respeito de Nínive. Mas o que nós fazemos, irmãos, com uma história como essa aqui? O que eu posso aplicar na minha vida? Porque lembre-se bem disso, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, independente da passagem, Deus tem uma lição para você ali. Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus quer fazer com que a sua vida como crente melhore, a partir daquela lição, daquela passagem que você acabou de ler. Amém? Então, hoje à noite, eu quero trazer algumas aplicações ao coração dos irmãos, dessa profecia de Naum, para que os irmãos possam aplicar no dia a dia dos irmãos, para que estas aplicações possam mudar o modo de pensar dos irmãos. Estas aplicações possam levá-los a crescer na fé, a desenvolver em Cristo Jesus. Os irmãos estão preparados? Amém? Então abra o seu coração. Nós vamos ter algumas aplicações agora. Agora é a parte prática. Pastor, é bom saber a parte histórica de um livro? É bom saber, porque isso te ajuda a estudar a Bíblia. Ainda mais o Velho Testamento. Mas muito além de você saber os fatos históricos da Bíblia, é a aplicação que Deus quer trazer ao seu e o meu coração. Então abra o seu coração nesta noite. A primeira aplicação está no verso 9 do capítulo 1. Verso 9 diz: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Deus está usando o profeta Naum para dizer o que vós pensais acerca do Senhor. Nínive chegou ao ponto de desafiar o Senhor. Nínive chegou ao ponto de colocar os dedos na face de Deus. Porque eles arrogavam poder, eles arrogavam supremacia, mas eles se esqueceram de algo. Eles se esqueceram de que eles chegaram até lá devido à permissão de Deus. Meus irmãos, me escute bem, todas as nações dessa terra, todos os governantes dessa terra, nada mais são do que alguém que está na coleira de Deus. Eles irão fazer aquilo que Deus permitir. Eles irão chegar aonde Deus permita que eles cheguem. Pense bem nisso. Nínive ou Assíria, eles chegaram lá porque Deus havia permitido. E assim são as nações de hoje. Nós encontramos nos dias de hoje muitas nações ameaçando. Nós temos aí o caso da Rússia, com seu presidente Putin. E hoje os medos das nações são as potências nucleares. E Putin está em todo o tempo ameaçando o mundo com as suas potências nucleares, bombas nucleares. Mas ele se esquece de que ele está lá, devido à vontade de Deus.
Ele está lá cumprindo a vontade e o propósito de Deus. Quando Deus disser, ele não existe mais. Ainda, aqui nesse texto nós aprendemos também as nações. Nações que têm quebrado as leis e os princípios e as regras de Deus. Nações que têm aprovado leis que entristecem o nosso Deus. Que têm aprovado leis que trazem nojo ao nosso Deus Santo. Isso inclui o nosso Brasil. Todas estas nações, todas estas coisas que nós temos visto e que nós sabemos de que não está de acordo com a vontade de Deus, Deus está olhando. E o justo juiz, um dia, vai trazer cada um deles diante de si para prestar contas. Ele é o justo juiz. Ele disse para Nínive: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor é contra todos aqueles que se levantam contra a sua lei, contra os seus estatutos e contra os seus mandamentos. Então, que lição nós aprendemos aqui? Primeiramente, nós aprendemos sobre a soberania do Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. Segundo, sobre a sua santidade. O nosso Deus é um Deus santo. E nós aprendemos aqui que devemos aprender com a história. Ao invés, assim como a Síria, que depositou a sua fé, a sua força em si mesmo, no seu braço, no seu poderio militar, nós aprendemos com eles de que isto é uma furada, de que a nossa confiança não é em qualquer outra coisa a não ser no Senhor. Em quem você tem confiado hoje? Aonde você tem colocado a sua confiança? Então hoje à noite, em nome de Jesus, coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Versículo 2 do capítulo 1 traz uma nova aplicação para nós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Vamos parar aí. Meus irmãos, Deus está usando o profeta Naum para dizer acerca de uma qualidade do nosso Deus. Qual que é? Ele é o Deus zeloso. Louvado seja Deus. Ele é zeloso em quê? Primeiramente, manter a sua santidade. A santidade de Deus é intocável. Segundo, manter um governo justo. O seu governo sempre será justo. E quando ele diz aqui, o Senhor Deus é zeloso e vingador. Primeiramente, Naum está dizendo de que Deus é zeloso pelo seu povo. Aquilo que ele está fazendo com a Síria é devido ao seu zelo pelo seu povo. Algumas versões vai dizer não zelo, vai dizer que Deus tem ciúmes do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Mas devemos entender que os ciúmes de Deus pelo seu povo não é o ciúme egoísta do homem. Os ciúmes de Deus pelo seu povo é porque Deus ama o seu povo. É porque Deus protege o seu povo e o Senhor vinga aqueles que se levantam contra o seu povo. Ele é o Deus zeloso. Mas ao mesmo tempo que nós servimos esse Deus zeloso que zela pelo seu povo, esse Deus também espera que o seu povo seja zeloso para com ele. Ele espera, meus amados irmãos, que nós, como povo dele, sejamos zelosos. E trago aqui a palavra de Jesus. Jesus, em Mateus 24, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Meus amados irmãos, sabe qual é o termômetro que mede o nosso amor por Deus? O termômetro que mede o nosso amor por Deus tem nome. É zelo. Quando eu zelo por Deus, quando eu zelo pelas coisas de Deus, significa que eu amo a Deus e amo as coisas de Deus. Tito vai dizer: a qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda iniquidade, para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Deus está à procura desse povo que não perdeu o seu zelo por Ele, que zela por Ele, que zela por aquilo que Ele instituiu, que zela pela sua igreja, que zela pela sua palavra. Ele é o justo juiz, é o juiz zeloso, Sidney. E Ele espera que nós tenhamos também este zelo para com Ele. Uma terceira aplicação, capítulo 1, versículo 2 ainda. O Senhor é o Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Nós aprendemos neste versículo que o Deus que nós servimos, Ele não somente é um Deus que zela, um Deus zeloso, é um Deus que ira. O nosso Deus é o Deus ira. O Salmo 7:11 diz: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Hebreus vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas nós precisamos lembrar de que a ira de Deus não é uma explosão de ódio. A ira de Deus não deve ser comparada à nossa ira. A ira de Deus é uma indignação justa contra o pecado. A sua ira é santa, a sua ira é justa, a sua ira é boa, louvado seja Deus. Meus irmãos, a ira justa não é pecado, e devemos ficar irados por causa do pecado. Nós não podemos, como servo desse Deus que ira contra o pecado, não podemos nos conformar com este mundo. Assim como Deus ira sobre as blasfêmias deste mundo, sobre tudo aquilo que tem quebrado a sua lei, nós, como igreja de Jesus, também devemos irar. Alguém já disse uma vez, uma missionária chamada Edna May, ela disse: pastor, se Deus é contra, eu também sou. Se isso leva a ira de Deus, também leva a minha ira. Então o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo, Naum nos diz. Mas Naum também diz que Ele é zeloso e também é um Deus que ira. Louvado seja o Senhor. Mas há mais uma aplicação. Tem a ver com reavivamento. Reavivamento. Por que reavivamento? Porque antes das profecias de Naum, houve um profeta que também profetizou a Nínive. Quem foi? Jonas. Vocês lembram o que aconteceu com Nínive na época de Jonas? Deus envia Jonas para Nínive e a Bíblia diz que Jonas foge, querendo ir para Tarsas. E Deus pega Jonas pelo colarinho, joga ele no ventre de um grande peixe. Esse peixe vomita Jonas em Nínive. E Jonas começa a pregar na grande cidade de Nínive. A palavra de Deus diz que os ninivitas se arrependem e se convertem ao Senhor. A Bíblia diz que o rei de Nínive naquela época baixa um decreto de que todos os animais, até os animais, todos deveriam honrar. Na verdade, ele proclamou um jejum ao Deus de Israel. Houve naquela época de Jonas o quebrantamento, arrependimento, reavivamento, despertamento espiritual na cidade de Nínive. Contudo, 100 anos se passou, um século se passou. Surge uma nova liderança na cidade de Nínive. E essa liderança volta a praticar seus atos perversos.
E é nessa época que Deus chama Naum, então. Deus chama Naum agora para levar juízo sobre a cidade de Nínive. Então nós aprendemos que houve um reavivamento na cidade, mas agora a cidade de Nínive volta novamente aos seus pecados. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Só porque temos um reavivamento em nossas vidas, não quer dizer que o diabo para de trabalhar para tirar esse reavivamento de nós. Você tem vivido esse reavivamento na sua vida? Você tem vivido esse desejo de servir a Deus na sua vida? Você tem vivido esse desejo de viver para Deus na sua vida? Deixa eu dizer algo para você. Vai ser difícil. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque Satanás quer tirar de nós este reavivamento. Ele quer tirar de nós esse desejo de servir a Deus. Ele quer tirar de nós esse desejo que um dia houve no povo de Nínive. Esse desejo de dedicar a nossa vida, esse desejo de servir a esse Deus. Você lembra desse tempo? Você lembra do tempo onde a sua vida cristã era melhor? Onde você tinha mais ardor espiritual no seu coração? Você lembra desse tempo? Os irmãos estão comigo? Então não perca esse tempo. Há um livro do cantor cristão que nós cantamos, irmãos. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu puro e santo amor, venha, vem nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Esse é o desejo do Senhor. Era o desejo do Senhor que Nínive mantesse o seu reavivamento. Mas o tempo veio, as lutas veio, e Nínive se desviou totalmente da vontade, do querer do Senhor. E agora ele levanta um profeta Naum para trazer juízo sobre a cidade de Nínive. Meus amados irmãos, que nós possamos manter o ardor, o calor espiritual em nosso coração. Oséias vai dizer: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei-me, para a glória do Senhor. Mas eu quero encerrar hoje à noite trazendo uma quinta aplicação. E esta quinta aplicação que o livro de Naum traz para nós é sobre equilíbrio da nossa relação com Deus. A profecia, meus irmãos, de Naum a Nínive, ela foi severa, dada pelo próprio Deus. Mas enquanto esta profecia a Nínive é severa, para o povo de Judá que estava vivendo esta opressão, porque Naum está profetizando a Judá, esta profecia que para os ninivitas era severa, para o povo de Judá eram palavras de consolo, eram palavras de conforto. Quando Deus chama Naum, Deus tem um propósito, porque o próprio nome Naum significa consolo e conforto. Então Deus chama esse homem para levar este conforto e consolo ao seu povo. Mas, note que no versículo 2, vamos ver mais uma vez.
O Senhor Deus é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Mas veja o verso 7 agora. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza do dia da angústia e conhece os que confiam nele. Esse mesmo Deus que se ira é o mesmo Deus que é bom. Esse mesmo Deus que tem uma sentença de juízo a Nínive é um Deus que é bom para Judá. O que nós temos aqui, meus amados irmãos, são as duas relações de Deus para com a sua criação. E essas duas relações de Deus para com a sua criação, nós as chamamos de transcendência e imanência de Deus. Ou seja, o nosso Deus é um Deus imenso, amém? É um Deus soberano, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus juiz, é o Deus inatingível, é o Deus inalcançável. Ele é transcendente, Ele está longe de nós. Mas esse mesmo Deus que é transcendente é um Deus também que está próximo de nós. É o mesmo Deus que fala conosco e nos consola e nos orienta. É o mesmo Deus que manifesta para nós a sua bondade e nos protege. Ele não é somente um Deus transcendente que está longe de nós, mas Ele é um Deus imanente. Glória a Deus por isso. Quando Ele transcende, ou seja, a tua transcendência é o fato dEle estar longe, pelo fato dEle ser imenso, pelo fato dEle ser criador de todas as coisas. Mas o fato dEle estar perto de nós, nos ensinando, nos admoestando e nos socorrendo, mostra para nós a sua imanência. E a sua imanência faz com que eu e você venhamos chegar perto dEle e venhamos adorá-lo. É um Deus que nós chegamos sim, nós temos temor e tremor diante dEle, devido à sua grandeza. Mas é um Deus também que nós nos sentimos à vontade, ao ponto de chamá-lo de Pai. É o que está acontecendo aqui. Ele é o Deus transcendente, que é um juiz, mas Ele é um Deus imanente, que está aqui do lado do povo de Judá, dizendo: eu estou com vocês, eu amo vocês, eu protejo vocês. E estas duas verdades nós encontramos aqui em Naum. É um Deus que eu tremo diante dele, devido à sua grandiosidade, mas é o mesmo Deus que eu me sinto seguro ao lado dele. Isso deve mudar a nossa relação para com Deus. Nós temos intimidade com Deus? Obviamente que podemos ter, porque o mesmo Paulo escreveu que o Espírito que em nós habita, agora por meio desse Espírito eu posso chamar esse Deus de Pai, Paizinho e Papai. Eu posso chamá-lo de Abba Pai, devido à sua imanência. Mas devido à sua transcendência, eu devo temê-lo, eu devo respeitá-lo. Eu devo, amados irmãos, viver para Ele, para o seu louvor e para a sua glória. Isso traz equilíbrio no nosso viver, quando nós entendemos essas duas verdades acerca de Deus, com temor e tremor, diante do Deus que transcende, que está lá, que é o Deus soberano, que julga todas as coisas, mas seguros e íntimos dEle, diante do Deus que é imanente, que está perto de nós. Estas duas verdades fazem com que eu e você venhamos viver de forma reverente para com esse Deus. Venhamos viver de forma bíblica para com esse Deus. E venhamos viver de forma equilibrada. Que Deus nos abençoe. Capítulo 1, versículo 15 diz: eis que sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente
exterminado. Sabe o que Deus está dizendo? Judá, se alegra. Judá, agora você pode viver piamente, você pode festejar, você pode cumprir aquilo que Deus instituiu, porque o inimigo de vocês foi julgado. Meus amados irmãos, isto é muito parecido àquilo que Jesus Cristo efetuou por nós na cruz. Assim como Deus deu livramento a Judá, o Senhor Jesus Cristo trouxe livramento para cada um de nós. Quando Ele morreu na cruz, Ele trouxe livramento para nós, livramento eterno. E Ele, como livre, o grande juiz que Ele é, o justo juiz que Ele é, Ele te substituiu na cruz do Calvário. A sentença que era para ser nossa, Ele, como justo juiz, Ele recebeu a sentença em nosso lugar. E Ele fez isso por quê? Para que em mim e em vocês, que merecia a sentença de morte, nós pudéssemos ser, através do seu sacrifício, absorvido. Você foi absorvido, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Agora esse justo juiz, ele não vem contra você para bater esse martelo e dizer: você está condenado. Não. Esse justo juiz já declarou a sua e a minha justificação por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você já foi justificado? Você já foi banhado pelo sangue de Jesus? Você ainda teme o grande juízo que há de vir sobre este mundo? Se você tem Cristo no seu coração, se você já fez uma decisão ao lado de Cristo, você não precisa temer. Mas se você está aqui e ainda não fez essa decisão, é necessário temer. Porque nós servimos, lembra do início da mensagem? O justo juiz. É um justo juiz que tem uma súmula e está anotando tudo. É um justo juiz que nada passa despercebido aos seus olhos. Ele está olhando para tudo. Então, em nome de Jesus, se renda aos pés de Jesus, para que você possa ser justificado no nome do Senhor. Vamos baixar nossa cabeça. Pai, graças te damos, porque o Senhor é grande, o Senhor é transcendente, mas o Senhor é imanente. O Senhor está aqui do nosso lado e pode ouvir as nossas orações. O Senhor pode cuidar de nós, o Senhor pode nos proteger, o Senhor pode nos guardar. Pai bondoso, hoje à noite, louvamos o teu nome pela vida do profeta Naum, a maneira como o Senhor conduziu a profecia pelos lábios e pela vida deste teu servo. Pai bondoso, o Senhor conhece os corações aqui hoje à noite. Se há alguém que ainda não fez uma decisão a Jesus, alguém, ó Pai, que ainda teme este justo juiz, possa receber dele por meio de Cristo a absolvição, a justificação e ser banhado pelo sangue de Jesus. Se há alguém hoje que precisa reconciliar-se com esse justo juiz, que o Senhor possa mover o seu coração e eles possam, em nome de Jesus, reconciliar-se com Cristo. Ainda de cabeça baixa, alguém, pastor, eu preciso desse justo juiz, eu quero ele na minha vida, eu quero receber Jesus como meu Salvador pessoal. Alguém assim? Levante a sua mão. Glória a Deus. Mais alguém? Alguém que gostaria de reconciliar-se com o Senhor hoje? Pastor, esse justo juiz, eu quero me reconciliar com ele. Alguém? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Alguém? Convido todos a ficar em pé. Eu quero chamar a Mariana aqui à frente, eu quero terminar este culto orando por ela. Ela levantou a sua mão, desejosa de receber Jesus como seu Salvador pessoal. Vem cá, Mariana.
Pai Santo, Pai de amor, nós queremos entregar a Mariana nas tuas mãos. Ela levantou a mão, o seu braço, para reconciliar-se com Cristo, para recebê-lo no coração. Então, Pai bondoso, pedimos que o Senhor faça morada neste coração, transforme esta vida, faça dela uma nova criatura em Cristo Jesus. Que ela possa, Senhor, experimentar o refrigério e a salvação do Senhor. Dê forças para ela te servir com todo o seu coração. Pai bondoso, ajuda no seu crescimento e no seu desenvolvimento espiritual. Assim nós oramos, agradecidos por esta alma salva no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém. Vamos recitar nossa divisa, meus irmãos? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?